Nós estamos aqui para o nosso encontro diário, a nossa live Mengão Top 5, onde nós destacamos aí as 5 principais notícias no dia sobre o Flamengo. E nós tivemos também, mais uma vez, um dia movimentado, uma terça-feira aí bem repleta de notícias envolvendo o Flamengo. E eu trouxe aqui um resumo de 5 notícias para você dormir sempre muito bem informado, tá bom? Então, se você está curioso para saber de tudo que rolou no Flamengo nesta terça-feira, eu já te peço, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais, ajuda bastante o nosso trabalho, ajuda aí o vídeo a ser divulgado, o YouTube, né, recomendar mais o nosso vídeo. E compartilha com mais uma pessoa. Se você compartilhar com mais alguém, já vai estar valendo demais, já vai estar fazendo com que mais um flamenguista também seja bem informado sobre tudo que rola no Mais Querido, ok? E se você já é inscrito, te peço a mesma coisa, curte, comenta, compartilha, tá? E deixa também o seu comentário, porque o seu comentário também é muito importante, ok, pessoal? Então, sobre o que nós vamos falar nesta noite, sobre o que nós vamos falar nesta live, aqui no nosso resumo desta terça-feira do Flamengo. Bom, nós temos alguns assuntos bem interessantes. Nós vamos falar sobre dirigente do Zenit revelando detalhes aí da negociação entre Flamengo e Zenit por Claudinho. Não por Wendel, mas por Claudinho, ok? E aí a gente vai saber, será que o que ele revelou é positivo ou negativo para o Flamengo? Nós vamos falar sobre isso nessa live, para que você fique por dentro também de tudo que está acontecendo. Vamos falar também sobre o Flamengo mirando meia de um gigante brasileiro. É uma espécie de plano B, caso não dê certo a negociação com o Claudinho, o Flamengo já tem um plano B ali, já está de olho em um jogador, e a gente vai também falar sobre isso rapidamente nessa live com vocês, e quero saber a opinião de vocês também sobre isso, ok? Vamos falar também, pessoal, sobre alerta ligado por Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique até o momento não foi procurado pelo Flamengo para renovar contrato, e o Bruno Henrique, assim como o Everton Ribeiro, já podem assinar um pré-contrato com qualquer time do Brasil ou do mundo, tá? Então, alerta ligado aí por Bruno Henrique, vamos falar também sobre isso. Vamos falar também sobre desfalques no Flamengo. O Flamengo teve mais um desfalque de última hora, vai jogar, já haviam 2 desfalques confirmados, certos, e saiu mais um agora de última hora, também vamos falar sobre isso nessa live. E por fim também vamos falar ainda sobre o Flamengo faturando aí o dobro daquilo que o próprio Flamengo havia estipulado para um ano inteiro. O Flamengo já conseguiu dobrar aí essa meta ainda no mês de julho, ok, pessoal? Então vamos falar sobre isso nessa live, tá? Conto com a presença de vocês, conto aí com o like de vocês, conto aí com a colaboração de vocês, tá bom? Vamos então para as nossas, para nossas notícias. Vamos falar aqui, começar a falar justamente sobre esse faturamento do Flamengo, tá? No mês de dezembro de 2022, o Flamengo havia feito uma previsão orçamentária onde ele estabeleceu uma meta de arrecadação com venda de jogadores. E a meta estabelecida ali pelo Flamengo na sua previsão orçamentária era de arrecadar 54 milhões de reais no ano todo de 2023, tá? O ano todo de 2023, segundo essa previsão orçamentária publicada aí pelo Flamengo em dezembro de 2022, era para que o Flamengo buscasse uma arrecadação aí de 54 milhões de reais com venda de jogadores. Só que já em janeiro o Flamengo já ultrapassou essa meta, já dobrou essa meta, porque só com o João Gomes o Flamengo já faturou aí 103 milhões de reais. Isso mesmo. Só com a venda do jogador João Gomes para o Wolverhampton da Inglaterra, o Flamengo faturou aí 103,2 milhões de reais, dobrando assim já a meta, tá? Que era para o ano inteiro. Além da venda do João Gomes, o Flamengo também ainda negociou o zagueiro Tuller, rendeu aí para os cofres do Flamengo cerca de 5,3 milhões. Vendeu também o lateral Ramon, lembra o lateral esquerdo Ramon, 5,7 milhões, entraram aí nos cofres do Flamengo. E por último, agora na última semana, o Flamengo negociou o centroavante aí Mateusão e faturou 5,1 milhões de reais. Um total aí, somando os 4 jogadores, 119,3 milhões de reais
foi o total que o Flamengo faturou até aqui, até o mês de julho, com venda de jogadores. Lembrando que o Flamengo muito provavelmente deve vender o Matheus França. O Chelsea já fez uma proposta pelo Matheus França. O Crystal Palace também já fez uma proposta pelo Matheus França. E o Flamengo aí está segurando, provavelmente deve vender ainda esse jogador ainda nessa janela de transferência. Além dele, o Vitor Hugo agora entrou na mira do Chelsea também, de times da Inglaterra, não apenas o Chelsea, mas de vários times aí da Europa e principalmente da Inglaterra, que devem aí, estão monitorando de muito perto também a situação do Vitor Hugo e muito provavelmente devem fazer uma proposta aí pelo jogador. Então, além desses 119 milhões, que já é o dobro, e de acordo, levando em conta o período, soma aí um total de 220,92% da meta estabelecida. Então, o Flamengo tem faturado muito e só com venda de jogadores, 119,3 milhões até o momento, ok? Deixa aí nos comentários o que você acha dessas negociações aí do Flamengo. Quero falar também com vocês agora sobre desfalque no Flamengo. O Flamengo joga amanhã a primeira partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil, tá? E o Flamengo vai encarar o Grêmio lá no estádio do Grêmio, lá na arena do Grêmio. Mas o Flamengo, que já tinha 2 desfalques confirmados, que era o Pulgar, que está com uma lesão muito grave aí na perna, na coxa, e muito provavelmente deve voltar lá para a segunda semana de agosto. Essa é a previsão de volta do Pulgar, começo de trabalho de transição ali, né? E o Gerson, que está suspenso. Esses dois desfalques já estavam confirmados, mas de última hora acabou de surgir também mais um desfalque. Inclusive o Flamengo, né, acabou por divulgar aí uma nota no seu perfil oficial, que diz o seguinte: o atleta Davi Luiz apresentou dores no joelho direito e não foi relacionado para o jogo contra o Grêmio na quarta, dia 26, em Porto Alegre. Amanhã, portanto, aí mais um desfalque aí para o Flamengo. O Davi Luiz, que já vinha sentindo essa dor, ela não é uma dor nova. O Flamengo, inclusive, de acordo com informações, já vinha sentindo essas dores antes do jogo anterior contra o América Mineiro, mas resistiu ainda, mas agora a dor se intensificou e ele não foi sequer relacionado para o jogo contra o Grêmio, jogo que acontece amanhã às 21h30, jogo que terá transmissão aí pela TV aberta, tá? A Rede Globo deve transmitir essa partida aí entre Flamengo e Grêmio. E aí, quem está cotado para entrar na vaga do Davi Luiz é o Fabrício Bruno, né, que tem sido muito utilizado aí pelo Jorge Sampaoli. Mas eu quero saber de você, na sua opinião, quem é o melhor substituto para Davi Luiz na zaga do Flamengo? Você, se fosse Jorge Sampaoli, entraria com Fabrício Bruno ou com Rodrigo Caio? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Vamos falar partir agora para a nossa terceira notícia do dia, da noite, né? Nossa terceira notícia. Vamos falar sobre Bruno Henrique, alerta ligado aí sobre o Bruno Henrique. Essa é uma informação do site Fanáticos, tá? Bruno Henrique, que, como vocês sabem, vem se recuperando aí de uma lesão muito grave, voltou muito bem, né? Melhor do que o esperado. Mas o problema do Bruno Henrique é que o contrato do Bruno Henrique vence agora no final do ano. E de acordo com a lei esportiva, todo atleta, a partir do período, faltando 6 meses para encerrar o seu contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, o que garante a sua ida ao final do seu contrato que está ainda em vigência. Então esse é o caso de Bruno Henrique. Bruno Henrique já pode assinar um pré-contrato com qualquer time do Brasil ou do mundo. Inclusive, ele foi sondado aí e especulado aí em vários clubes brasileiros, como Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, dentre outros. Aí acabaram por sondar, né, o Bruno Henrique, que queriam muito contar com esse jogador. E a diretoria do Flamengo até o momento não procurou o Bruno Henrique para fazer qualquer atualização, para buscar uma renovação de contrato. Mas isso não deve ser um problema, até porque o jogador ele já manifestou o desejo de continuar no Flamengo. É desejo do Bruno Henrique continuar no Flamengo, ele quer renovar com o Flamengo e parece que o Flamengo também quer renovar. O que ocorre é que essa é uma prática que tem sido adotada pelo Flamengo. Ocorreu assim também com Davi Luiz e com Felipe Luiz. A diretoria do Flamengo busca a conversa com o atleta que está em final de contrato, geralmente ali nos últimos dias, nos últimos meses desse contrato,
E é isso que deve acontecer tanto com Bruno Henrique quanto com Everton Ribeiro, que também estão aí em final de contrato. Penso que não há risco nenhum do Bruno Henrique fazer qualquer pré-contrato com qualquer outro clube, porque ele já manifestou o desejo, ele quer muito continuar no Flamengo, e o Flamengo também quer muito que o Bruno Henrique continue. Mas eu quero saber aí da sua opinião, o que você acha? O Flamengo deve liberar o jogador, ou o Flamengo está perdendo tempo e já deveria ter procurado o jogador para renovar esse contrato? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você... Deixa aí nos comentários, né, que eu quero saber o que você pensa sobre isso. E mais uma vez eu te peço, se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí e deixa o seu like aí na nossa live, tá bom? Para que o YouTube possa recomendar aí para mais pessoas. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa quarta notícia. Essa nossa live vai ser bem curta hoje, mas vamos aqui para a nossa quarta notícia, falando aí do Mengão. Falar sobre o Flamengo buscando aí uma alternativa, né, para o caso da negociação com Claudinho não venha a funcionar. Isso mesmo, o Flamengo já busca uma alternativa, o Flamengo já mira um jogador de um gigante aí brasileiro. E esse jogador é o Maurício do Internacional. Maurício, aquele que fez, inclusive, ele acabou por fazer um gol aí contra o Flamengo, né, naquele jogo do Flamengo contra o Internacional, que o Flamengo acabou perdendo aquela partida. O Maurício faltou de um golaço, né, contra o Flamengo. E o Jorge Sampaoli gosta muito do futebol do Maurício, tem a aprovação dele. Então, o Maurício voltou, que já havia sido ventilado, já havia sido cogitado no Flamengo, agora tem voltado com mais força por conta dessa negociação com o Claudinho, está se arrastando, as dificuldades estão surgindo. Então, o Flamengo vê o Maurício como uma alternativa para o caso do Claudinho não der certo. O Maurício é um substituto que o Flamengo vê com bons olhos, ok? Então, o Flamengo aí de olho nesse jogador de apenas 22 anos, jogador revelado aí pelo Cruzeiro, que está atualmente no Internacional. Mas eu quero saber também de você. Maurício tem lugar no time do Flamengo? Você acha que Maurício tem futebol para jogar no time do Flamengo? Deixe aí nos comentários que eu quero saber de você, ok? Vamos, pessoal, aqui para a nossa última notícia, então. Vamos falar sobre dirigente do Zenit revelando detalhes da negociação do Flamengo por Claudinho. Bom, essa informação aí foi trazida agora há pouco pelo Vene Casagrande. E ele diz ter entrado em contato com um dirigente, falou diretamente com um dirigente do Zenit, que falou algumas coisas para ele relacionada a essa negociação que está em andamento entre Flamengo e Zenit. Flamengo aí desesperadamente aí buscando a contratação do jogador Claudinho, mas o que então que esse dirigente do Zenit acabou por revelar? Eu vou ler aqui ipsiliteri o que o Vene Casagrande falou, atribuindo aí essa fala ao representante, né, ao dirigente do Zenit. Aspas aí para o que o dirigente falou para o Vene Casagrande. Ele disse o seguinte: Vene Casagrande disse que questionou ele acerca dessa negociação e da possibilidade, né, de essa negociação de fato sair. E aí a resposta do dirigente do Zenit foi, aspas, vamos negociar o Claudinho só se for uma proposta irrecusável. Vendemos o Malcom e não foi pouco. De acordo aí com a imprensa europeia, a imprensa russa, a venda do Malcom foi aí no valor altíssimo de 60 milhões de euros. Tá? Então, de fato, o Zenit tem muito dinheiro em caixa. E ele continua, Cláudio, se referindo ao Claudinho, né, é importante para nós, então não vamos se desfazer dele fácil, é difícil, só se for uma proposta irrecusável. Então essas aí são palavras atribuídas, segundo o jornalista Vene Casagrande, a um dirigente do Zenit, dirigente esse que ele não revelou o nome, porque o dirigente pediu que não revelasse o seu nome, e ele diz aí que é muito difícil essa negociação, é muito difícil, pessoal, que o Zenit libere Claudinho, a menos que o Flamengo chegue com uma proposta irrecusável. Tá? Ele inclusive confirmou que o Flamengo fez uma proposta pelo jogador, mas não foi uma proposta, segundo ele, uma proposta formal. Foi uma proposta apenas verbal, nada formalizado ainda. Então, essa negociação está muito atrasada. Essa negociação que o Flamengo muito dificilmente vai conseguir fechar, até pelo prazo curto. A janela de transferências internacionais aqui no Brasil fecha já na próxima semana. Temos aí cerca de 7, 8 dias para o fechamento da janela, o que dificulta ainda mais
essa negociação. Então é muito difícil que o Claudinho venha para o Flamengo. Já não é assim com o Wendel. O Wendel já está praticamente tudo certo. Também, segundo o Vene Casagrande, questionou esse mesmo dirigente sobre a possibilidade de Wendel. Ele disse que o Wendel, sim, é um ativo do clube, que o clube está disposto a negociar com muito mais facilidade, né? Então, o Wendel é muito provável que venha, mas o Claudinho é quase impossível de vir para o Flamengo nessa janela de transferência, a menos que o Flamengo chegue com um valor, assim como disse o dirigente, irrecusável. E eles estão pedindo aí um valor de cerca de 25 milhões de euros pelo Claudinho. Então, se o Flamengo chegar nesse valor, cerca de 130, né, 130 milhões de reais. Se o Flamengo chegar nesse valor, talvez saia essa negociação. Mas se o Flamengo não chegar nesse valor, dificilmente fechará aí com o meia Claudinho. Ok, pessoal? Então essas são as atualizações de hoje. Esse aí foi o resumo do dia do Flamengo no dia de hoje, que eu trouxe aí para você. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like porque o seu like ajuda bastante o nosso canal, que estamos no começo de trabalho e precisamos muito da ajuda de vocês, tá bom, pessoal? Então, é isso. Até amanhã, mais uma live teremos aí, vídeos também durante o dia, a gente vai soltar alguns vídeos durante o dia, mas a nossa live amanhã, a partir das 22 horas, trazendo aí o resumo do que foi o dia do Flamengo para você, tá bom? Até amanhã, saudações rubro-negras.